Graça, misericórdia e paz a todos nós e a todos os nossos familiares. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus 6, dos versículos 13 em diante. Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 20, e nós estaremos hoje, se Deus permitir, encerrando este capítulo de 6. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós os que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, agradecemos-te, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a tua palavra, especialmente por aprendermos mais sobre o ministério absolutamente completo, pleno, perfeito de Jesus. Como o Senhor maravilhosamente tem operado para que ele tenha sido e continue sendo o nosso sumo sacerdote perfeito, suficiente, completo, aquele que fez uma obra e que não necessita mais qualquer outra coisa para a nossa salvação, para completar a nossa glorificação. Glorificamos o teu nome, exaltamos a tua pessoa e nos colocamos à tua disposição para que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que nós sejamos praticantes desta palavra. Agradecemos pela vida dos irmãos que já estão conosco e pedimos por todos aqueles que, de alguma maneira, serão capazes de ainda chegar a tempo de participar, ou aqueles que vão ver pela internet esse estudo, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Nós oramos, agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos encerrando esse 6º capítulo de Hebreus. Realmente, como os irmãos têm notado, é uma carta de difícil compreensão, porque ela fala muito a respeito daquilo que é comum, que era comum e ainda é comum no judaísmo. E ela está falando especialmente para crentes judeus, né, crentes convertidos do judaísmo para o cristianismo, né, os novos cristãos, e mostrando a eles que a superioridade do ministério de Jesus Cristo, eles que estavam sendo tentados a
a completar, a dar meia volta, às vezes, em relação a voltar ao judaísmo, a praticar o judaísmo, a novamente buscar uma religação com Deus com base nos sacrifícios dos animais e com base no sacerdócio aarônico, o sacerdócio do Velho Testamento, né? O sacerdócio que Moisés instituiu por ordem de Deus. Então, nós vimos no estudo passado, na semana passada, que o autor da carta aos Hebreus está utilizando a história dos antepassados e seu exemplo, o exemplo de negligência à palavra dada, a palavra que Deus deu a eles lá no deserto, antes, antes de penetrarem completamente a terra prometida, que essa palavra dada por Deus a eles por intermédio de Moisés para estimulá-los, né, foi dada para que eles obedecessem, mas eles negligenciaram essa palavra, e essa palavra, então, que foi dada como estímulo, a palavra que foi dada para estimulá-los no presente momento, tem sido também utilizada pelo autor para que eles perseverem na carreira cristã. Então, a palavra que foi dada aos antigos para que eles obedecessem e entrassem na terra prometida foi desobedecida, negligenciada e, em compensação, né, eles perderam a oportunidade de entrar na terra prometida e morreram no deserto, perderam a bênção. Este exemplo negativo está sendo utilizado pelo autor para demonstrar que os crentes judeus desta época da carta, né, possivelmente aí anos 65 a 70 depois de Cristo, que esses irmãos não tenham o mesmo comportamento dos antigos, que eles não sejam incrédulos em relação à palavra do Senhor, que eles perseverem na carreira cristã que eles tinham começado tão bem, que eles começaram a frutificar, mas começaram também depois, em vista das dificuldades e perseguições, e em vista da tentação de voltar a uma situação de conforto, de não perseguição, eles estavam deixando de lado para voltar ao judaísmo. A preocupação, portanto, do autor é demonstrada e fundamentada em vários argumentos. Quais os argumentos? São argumentos que demonstram a superioridade de Cristo sobre todo o sistema judaico e sobre a consequente caducidade do sacerdócio levítico. O que o autor está dizendo é o seguinte: olha, nós estamos vivendo uma outra época. Se vocês voltarem agora, o sacerdócio levítico já caducou. O judaísmo perdeu o sentido. Infelizmente, está na mente do autor, né? Que ele está pensando e falando para os judeus crentes, infelizmente, não há nada de proveito agora em voltar ao judaísmo. Por quê? Porque até o sacerdócio que eles tinham caducou, porque mudou o sistema. Agora, o perdão de pecados não é mais pela morte de cordeiros. Não, aliás, nunca foi. Ele vai dizer, né? Nunca foi pela morte dos cordeiros, sempre foi pela fé em Cristo. Mas Cristo agora já veio e já morreu pelos nossos pecados. Então, vocês devem entender que, tendo Cristo vindo, passado o seu ministério terreno e tendo sido morto pelos nossos pecados,
isso é absolutamente capaz de promover um novo caminho numa nova aliança. Deus está fazendo agora um novo caminho e esse caminho é superior. Esse caminho de Cristo, que Cristo abriu para o céu, é superior a todo o sistema judaico e portanto, o sistema judaico caducou, né? Deixou de lado de vigir, de ter vigência. Ele é um sistema que não mais tem qualquer tipo de atuação. O sacerdócio levítico, portanto, não tem mais nenhum significado. Porque, na verdade, ele é temporário. Quando ele foi instituído com base em uma aliança temporária. A aliança mosaica era uma aliança temporária, era uma aliança que vigiria, que estaria em vigência até a vinda de Jesus e que estabeleceu uma nova aliança. Essa nova aliança estava sendo, inclusive, já profetizada em vários textos da palavra do Senhor no Antigo Testamento, especialmente em Jeremias. E então o autor está falando, né, na semana passada nós vimos isso, ele fala da necessidade de um sumo sacerdote perfeito. Que sumo sacerdote perfeito é esse? É um que não necessita de alguém que ofereça sacrifícios por suas imperfeições ou pecados. O sumo sacerdote levítico, ele precisava de oferecer sacrifícios por si mesmo. Antes de oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo e por suas imperfeições ou pecados, como os sacrifícios dos sacerdotes arônicos, né? Mas nós precisamos, diz o autor, de um sumo sacerdote que seja capaz de condoer-se dos nossos da nossa situação, dos pecadores, e sem qualquer pecado, ele penetrar o Santo dos Santos no céu, não é? Porque a entrada do Santo dos Santos aqui pelos sacerdotes arônicos era apenas um símbolo, era apenas uma, um fato que demonstrava a necessidade de uma função semelhante, mas diante de Deus. Então, esse fato simbólico, né, esse fato que era repetido diariamente pelo sumo sacerdote levítico, e uma vez por ano entrando no Santo dos Santos, penetrando no Santo dos Santos no céu, para oferecer sacrifícios pelo povo, como intercessor, como mediador e salvador, ele é simbólico, ele apenas apontava para a necessidade de um sumo sacerdote, mediador, intercessor, salvador, divinamente credenciado. E esse salvador divinamente credenciado é o Senhor Jesus Cristo. Então, o sacrifício apresentado foi a própria vida de Jesus, né? Ele foi morto e entregou a sua própria vida, né? E tornou a retomá-la no terceiro dia. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, nós temos um sumo sacerdote que é infinitamente superior ao sumo sacerdote arônico, porque o sumo sacerdote arônico tinha que pedir perdão de pecados por si mesmo, tinha que sacrificar primeiro por si mesmo, depois ele tinha que sacrificar pelo povo. E isso ele tinha que fazer todo ano, uma vez no Santo dos Santos, e diariamente pelos pecados que eram apresentados pelo povo ali, né?
que as pessoas chegavam ali com os cordeiros para pedirem reconciliação e perdão de pecados, ou então outros tipos de ofertas que o livro de Levítico nos mostra. Deus, entretanto, nomeou um sacerdote que é divinamente credenciado. Deus nomeou sacerdote para sempre, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Lá no Salmo 2, nós vemos, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e sacerdote para sempre, no Salmo 110, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois nós vamos estudar um pouco sobre a pessoa de Melquisedeque e qual o significado dele neste processo e o que significa a sua ordem, né, de sacerdócio. Diante dessas verdades divinas e maravilhosas, foi Deus quem as revelou, né, mostrou essas verdades. O autor está dizendo: vocês precisam tomar algumas atitudes, porque essas verdades são verdades de Deus. E quais são as atitudes? A primeira delas, vocês devem praticar as obras inerentes à salvação. Olha, vocês receberam uma salvação que é verdadeira e que é superior a tudo aquilo que foi ensinado no Velho Testamento. Por que então era ensinado no Velho Testamento? Porque era um símbolo, uma mostra, um tipo, algo que apontava para o verdadeiro sacerdócio que viria no tempo oportuno. O tempo oportuno foi Deus que determinou, né? Paulo fala desse tempo oportuno quando ele escreve a carta aos Gálatas e ele diz que na plenitude dos tempos veio o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, não é, para cumprir todo o propósito de Deus. Deus o trouxe na plenitude dos tempos. E durante Deus o nomeou sacerdote para sempre e o trouxe na plenitude dos tempos. Diante dessas verdades divinas e maravilhosas, Deus deseja que vocês pratiquem as obras inerentes à salvação. Vocês precisam dar continuidade àquilo que é fundamental na vida do cristão. O cristão é salvo, e sendo salvo, ele é uma nova criatura. E sendo nova criatura, ele pratica aquilo que uma nova criatura pratica, porque ele tem agora uma vida nova que se manifesta de uma outra maneira em relação à vida antiga, né? Agora ele não tem mais uma prática antiga, ele não continua mais naquela prática antiga, mas ele continua levando uma vida santa, reta, na presença de Deus, praticando aquilo que Deus deseja. Segundo, vocês devem também perseverar, porque vocês começaram bem. Vocês começaram crendo no Senhor Jesus Cristo como Messias de Israel. Por que é que vocês estão agora querendo voltar atrás? Vocês devem continuar a crer no Messias de Israel, porque vocês começaram bem, devem continuar evoluindo neste crescimento espiritual. E vocês devem também permanecer na fé e crescer. Crescer de que modo? Crescer imitando. Crescer imitando aqueles que perseveraram na fé e herdaram as promessas. Então, imitem
aqueles que perseveraram na fé no passado, né? Vocês têm muitos exemplos no passado, vocês têm muitos exemplos de irmãos nossos do passado que creram, perseveraram na fé. Nós temos uma lista de heróis da fé, o capítulo 11 vai mostrar isso, né? E muitos que já passaram por processos semelhantes estiveram firmes na fé. Permaneçam vocês também na fé. Vocês devem permanecer assim para herdar as promessas de Deus. Agora, quais as promessas de Deus, né? O autor está procurando demonstrar quais as promessas de Deus. Que promessas? O povo poderia estar perguntando, né? Quais as promessas? Até hoje nós não vimos cumprimento de promessas. Aí o autor está dizendo: a primeira, as promessas que Deus fez a Abraão. O versículo 13 fala disso, né? Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, as promessas que Deus fez a Abraão, elas são promessas imutáveis. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. É uma promessa imutável, uma promessa maravilhosa de Deus a Abraão, quando Deus chamou a Abraão de Ur dos Caldeus para a terra de Harã e depois chamou-o para entrar na terra de Canaã, que seria dada a Abraão e a sua descendência, a seu descendente, né? Algumas versões falam do seu descendente, e Paulo usa, né, nas cartas dele, especialmente em Gálatas, o seu descendente, lembrando que o descendente era Isaac e depois o próprio Jesus, né? Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa era a promessa, essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Como Abraão podia ter certeza do cumprimento da promessa? Lembrar que Abraão era idólatra. Abraão conhecia a Deus, eles cultuavam a um Deus e tinham ídolos também. O pai de Abraão era alguém que tinha ídolos, né? Que apresentava um culto a ídolos. Então, Abraão foi chamado para adorar exclusivamente Deus, o Deus Jeová, né? Ou o Deus Elohim. E Abraão foi chamado, então, para ser adorador exclusivo de Deus. Como Abraão podia ter certeza do cumprimento das promessas? Pela palavra que Deus deu. Olha só que coisa. Por que a gente fala que Abraão é o pai da fé? Por que a gente fala que Abraão é o pai de todos os crentes? Como a própria Bíblia ensina isso, né? O apóstolo Paulo chama Abraão de o pai de todos os crentes. Como Abraão podia ter certeza do cumprimento da promessa? Pela palavra de Deus dada a ele. Ele creu nessa palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi dada a ele. E ele creu numa situação de completa. Uma situação de completa possibilidade de dúvidas. A possibilidade de dúvidas nessa situação era muito grande. Do ponto de vista humano, havia uma impossibilidade. Abraão tinha mais de 75 anos já, e Sara já tinha 65 anos, e Sara
ela já tinha cessado o período fértil, seus períodos menstruais já tinham acabado, ela não podia engravidar. Então, Deus demonstra desta maneira, com sua promessa, falando de uma semente, que ele daria um filho a Abraão. E nós sabemos que Deus operou isso de uma maneira maravilhosa, porque passados 10 anos, nada da promessa se cumprir, e Deus, Abraão e Deus se encontram novamente, né? Deus aparece a Abraão e Abraão fala com Deus: ó Senhor, eu vou nomear o Damasceno, aquele que é de Damasco, né? Eliezer, que é meu mordomo, isto é, aquele que está superintendendo todos os meus negócios e cuidando da minha casa, né? Esse é o Damasceno Eliezer, um mordomo verdadeiro, porque ele tomava conta de tudo, como se fosse um governante, né? A ele é que eu vou declarar que é meu herdeiro. Então eu vou passar tudo que eu tenho para esse herdeiro. Deus fala com Abraão: não, você vai entregar isso para seu filho. E chama Abraão para o lado de fora da tenda. Eles estavam numa tenda. Abraão estava numa tenda. E era noite. E Deus fala com Abraão: olha para o céu e vê as estrelas, vê se pode contá-las. E claro que Abraão não poderia contar as estrelas. E Deus então disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. E que quem herdaria a, a tudo que Abraão tinha seria Isaac. Né? Não falou, Deus não citou o nome de Isaac, mas seria um filho que nasceria de Abraão e Sara. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, porque ele decidiu crer na palavra de Deus, né? Então, as promessas de Deus a Abraão foram o substrato sobre o qual foi construída toda essa maravilhosa história da redenção, em cima da vida, do nascimento e vida de Isaac, e depois os descendentes de Isaac por meio de Jacó, e depois dos 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E Abraão teve certeza porque ele creu na promessa de Deus, porque Deus deu a ele uma palavra, e como Deus não pode mentir, né? Pela palavra de Deus dada a Abraão. E Abraão teve paciência, então, e perseverança. E após esperar o tempo de Deus, né, o tempo que Deus quis, e isso foi um tempo de 25 anos, ele obteve a promessa. Nasceu Isaac, né? Nasceu Isaac. Então Deus fez uma aliança com Abraão. E o primeiro passo foi interessante demais isso, porque não houve juramento de Abraão. A promessa é incondicional, né? A promessa de Deus a Abraão é incondicional. Ela vai ser cumprida independente da obediência de Abraão. É claro que Abraão obedeceu, nós não estamos falando que Abraão desobedeceu, mas ela seria cumprida mesmo que Abraão tivesse algum problema de obediência, porque a aliança é incondicional. Não foi Abraão quem jurou, né? Abraão não jurou. A interposição de um juramento, geralmente,
por algo que geralmente por algo que é superior e que serve de garantia. Isso termina a questão. Mas qual a garantia que Abraão podia dar? Nenhuma. Ele estava recebendo uma promessa para a qual ele não tinha outra alternativa a não ser aceitar esta promessa. Então, Abraão não jurou, ele recebeu apenas a promessa. O segundo passo foi Deus jurar. Deus prometeu com juramento. Deus prometeu com juramento. E a palavra fala exatamente isso aqui, né? E jurou por si mesmo. Deus baseou a sua promessa em dois aspectos importantes. O primeiro aspecto foi a sua palavra. Sua palavra. Certamente te abençoarei. E a segunda parte foi o juramento que ele fez por si mesmo. Ele fez um juramento por si mesmo. Né? Naquele momento, Deus, não tendo por quem jurar, porque ele só juraria por alguém superior, mas não tendo ninguém superior a ele, né? Deus é absolutamente superior a todas as coisas. Então ele jurou por si mesmo isso, confirmando a irreversibilidade desse plano, né? Esse plano de Deus que se cumpre, porque Deus é absolutamente fiel a si mesmo. Deus é absolutamente fiel à sua própria palavra. O terceiro passo é que Deus, além da promessa, Deus jura. E jurou por si mesmo. Jurou por sua palavra. Deus não precisa jurar. Né? Claro que Deus não precisa jurar. Ele não precisaria jurar por nada, porque seu caráter é absolutamente imutável. Então Deus não precisaria jurar. Mas no relacionamento com Abraão, ele fez um juramento confirmando a imutabilidade do seu propósito. Ou seja, Abraão ficou absolutamente seguro de que era a palavra de Deus que estava sendo dada ali e que se cumpriria. Se cumpriria. Por isso que, pacientemente, ele esperou até que ele se completasse 100 anos. Irmãos, olha que coisa impressionante. 75 anos de idade, Deus chama Abraão e fala: ó, eu vou te abençoar. Eu certamente eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E tu, né, serás uma bênção. 75 anos. Sara já estava com 65. Ela é 10 anos mais nova do que Abraão. A promessa se cumpriu. Isaac nasce quando Abraão tem 100 anos de idade. São 25 anos de espera. 25 anos de espera. E então nós temos duas coisas pelas quais Deus demonstra a sua fidelidade. Primeiro, a fidelidade às suas promessas e invariabilidade da sua vontade. A vontade de Deus é invariável, ela não muda. Eu fico impressionado como tem gente que acha que pode, com oração, mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus é imutável. Imutável. Ele estabelece a sua vontade e ele faz o que ele quer. Não sou eu quem muda a vontade de Deus. Pela oração, Deus adequa minha vontade à vontade dele. Deus trabalha no meu coração
para que a minha vontade se torne a vontade dele. A minha vontade seja fazer a vontade dele. Então, nós temos essas duas coisas pelas quais Deus demonstra sua fidelidade a todas as suas promessas, mas especialmente a esta que nós estamos estudando aqui em relação a Abraão. Ele faz uma promessa que ninguém o obrigou a fazê-la e jura por si mesmo que ele não necessitaria nem de prometer e nem de jurar, porque ele é imutável no seu querer e invariável no seu caráter. Né? Ele tem um caráter que não varia, não sofre variação. Né? Tiago fala disso quando ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, essa palavra é uma palavra fiel que nós podemos acreditar, né? E a aliança de Deus com Abraão, portanto, é claro que também com os patriarcas, né? A aliança foi feita com Abraão e seus descendentes, é garantia e alento para nós, diz o autor da carta aos Hebreus, né? É garantia e alento para nós. Nós podemos esperar, nós que somos crentes agora, né, diz o autor da carta a esses crentes, e certamente diz a nós, né? Mas ele está dizendo aqui aos crentes judeus. Nós devemos saber que tudo aquilo que Deus prometeu e tudo aquilo que está acontecendo conosco é parte de um processo que Deus estabeleceu como o processo de redenção e que vai se cumprir. E as promessas de Deus, não mais de uma terra, de um Israel físico, mas de um Israel espiritual, de um céu eterno, isso vai ser cumprido plenamente, porque Deus estabeleceu isso em seu Filho Jesus Cristo. O autor de Hebreus está exortando os judeus cristãos e seu argumento principal é que nós não podemos desistir, como Abraão, que nunca desistiu. Nós devemos perseverar, nós devemos imitar os heróis da fé do passado. Nós precisamos acompanhar nossos irmãos que persistiram na fé. Né? Por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Então, nós não podemos desistir. E agora, falando para nós, né, neste tempo presente, não podemos desistir, nós devemos perseverar, nós devemos imitar os nossos irmãos, tanto os do passado como os do presente, que estão morrendo a centenas pelo Evangelho na África, no mundo islâmico, na China, na Coreia, né? Crentes morrendo por causa do nome de Cristo. Nós não sabemos o que é perseguição, nós achamos que ser crente no Brasil é difícil, né? Imagine esses irmãos que estão dando a vida pelo Evangelho nessas localidades. Nós devemos imitar os heróis da fé do passado e os de agora. Nós precisamos acompanhar nossos irmãos que persistem na fé, os que estão na fé hoje. Por quê? Primeiro, Deus não muda. Deus não muda. Deus é de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus de Davi, ele é o Deus de Samuel, o Deus de Isaías, Jeremias, Ezequiel, o Deus de Oséias, o Deus de Pedro, de Paulo, Deus de todos os crentes da história, o nosso Deus.
Deus não muda. Ele fez uma promessa a Abraão porque escolheu um povo. E em Abraão estava incluída a nossa própria escolha, porque nós somos descendentes espirituais de Abraão. Ele confirmou a promessa feita a Abraão, feita pela sua palavra, porque a sua palavra é infalível. Ele fez um juramento que é garantia inquebrável. Nada pode quebrar a palavra de Deus. Então, nós somos beneficiários também desse juramento. E ele cumpriu a promessa a Abraão, estendendo essa promessa feita a Abraão aos descendentes físicos de Abraão, que são os judeus, e aos descendentes espirituais, que são os gentios, conforme nós já aprendemos em Romanos. Portanto, queridos, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, não sejamos indolentes, preguiçosos, não sejamos aquelas pessoas que deixam de fazer as coisas por falta de ânimo, por falta de coragem. Nós já temos um refúgio no céu. Nosso sumo sacerdote já penetrou no Santo dos Santos. E ele está agora no Santo dos Santos, no céu. Está mais do que isso, à destra do Pai. E ele garante para nós que nós já temos um refúgio. Nós já vivemos uma esperança de vida eterna. Ou seja, nós temos certeza de que nós temos uma vida que continua. Essa vida que nós temos agora continua na eternidade. Ou seja, nós já temos uma vida que é eterna na sua origem, porque ela é de Deus, e ela garante imortalidade para nós que somos filhos de Deus. Nós temos a garantia dessa vida, pois Jesus, o nosso sumo sacerdote, penetrou além do véu e sendo nosso precursor. Como nosso sumo sacerdote humano, humanamente perfeito, ele entrou no Santo dos Santos como nosso precursor, ou seja, o caminho foi aberto por um homem perfeito, que é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é Deus também, mas o sumo sacerdócio foi executado, realizado como um homem perfeito, sem pecado. Este sacerdote eterno, designado por Deus para eterna intercessão e mediação, é da ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio não é mais o sacerdócio que vocês, judeus, ao qual vocês estão querendo retornar, o sacerdócio mosaico, levítico. Não. Esse sacerdócio é de uma outra ordem, que vocês conhecem também, mas é uma ordem separada, diferenciada, é da ordem de Melquisedeque. Essa ordem de Melquisedeque nós vamos estudar depois, em seguida, porque precisamos entender o que significa essa ordem de Melquisedeque. E o autor termina esse capítulo dizendo que nem a morte pode nos tirar desta senda vitoriosa, né? Não temam a morte, nem a morte, porque nem ela pode tirar desse caminho vitorioso. O texto mostra claramente que o autor da carta aos Hebreus está exortando os crentes a permanecerem firmes na fé, né? Porque nós já temos as promessas de Deus
cumpridas, e nós já temos agora um sumo sacerdote perfeito, que é de uma outra ordem, é um sumo sacerdócio permanente, não é mais um sacerdócio que troca de sacerdote todas as vezes que morre o sumo sacerdote, porque e nem um sumo sacerdócio que precisa de perdão para os seus próprios pecados, mas um sumo sacerdote permanente que está agora no céu, onde ele entrou por causa da sua própria justiça e por causa da sua própria vida, que ele retomou na ressurreição. Então, esse sacerdócio é a garantia de que nós podemos nos aproximar de Deus com a mesma fé que foi iniciada na nossa vida cristã, né? Quando nós cremos no Senhor Jesus. É uma situação, então, que o autor da carta está estimulando os crentes hebreus e também nos estimulando a permanecer firmes na fé. Que possamos entender esse grande sacerdócio de Jesus Cristo e nos aproximarmos sempre de Deus por meio de Jesus Cristo. É por esta razão que não há nenhum outro intermediário. É por essa razão que não há nenhum tipo de mediador que possa ocupar o lugar de Cristo. Não tem Virgem Maria, não tem santos, não tem anjos, não tem profetas, não tem gurus espirituais que possam intermediar esta relação. Ela é exclusiva, porque o único sumo sacerdote perfeito, sem pecado, que cumpriu plenamente o ministério sumo sacerdotal, que foi ao mesmo tempo sacerdote, sumo sacerdote, que foi ao mesmo tempo o oficiante do sacrifício e que foi ao mesmo tempo o próprio sacrifício e que deu a sua vida por nós, é o Senhor Jesus Cristo. E ele assumiu de novo a vida, né, na ressurreição, para entrar no Santo dos Santos e ser o perfeito e eterno sumo sacerdote, que pode nos valer em todo o tempo e garantir nosso acesso livre ao Pai. Que Deus nos ajude a compreender isso e a valorizar cada vez mais essa mediação, orando sempre nessa mediação, na mediação do Senhor Jesus Cristo.